Vocês acreditam em casas assombradas? Em fantasmas? Bom, essa é a história de hoje. Meg é uma jovem designer de interiores que foi a sua vida inteira assombrada pelo livro que o pai fez da Benneberry Hall, que foi a casa que ela morou por alguns dias, porque depois de 20 dias morando nessa casa, eles simplesmente abandonaram a casa só com a roupa do corpo, deixando tudo lá dentro, todos os seus pertences. Mas o que aconteceu para eles abandonarem a casa? Bom, 25 anos depois desse acontecimento, a Meg é assombrada por este livro que o pai lançou da casa. Para onde ela for, ela é lembrada deste livro. Por exemplo, ela vai em algum lugar e as pessoas vão perguntar para ela se o que aconteceu na casa, se o que está escrito no livro realmente aconteceu e se tem fantasmas naquela casa. Bom, o pai da Meg faleceu e deixou tudo para ela, a herança toda é dela. Nestes 25 anos, os pais dela se separaram e a mãe não quer nada do pai dela. Ela não aceita nada que venha do livro, ou seja, os lucros que esse livro trouxe para a família. Bom, e qual é a surpresa da Meg em saber que ela também ficou com a casa Benneberry Hall? Sim, ela agora é a proprietária da casa. A tão famosa casa assombrada que a atormentou a vida inteira. Sim, ela é proprietária agora. Inclusive, a sua mãe nunca fala para ela o que aconteceu naquela casa. Ela pergunta porque ela não se lembra de nada que aconteceu. Ela não se lembra de assombração nenhuma, de nada. Ela simplesmente apagou tudo o que aconteceu naquela casa de sua memória. Ela vai almoçar com a mãe e vai perguntar para a mãe o que aconteceu lá dentro. E vai falar que ficou com a casa. E a mãe dela desconversa, não quer falar para ela o que aconteceu dentro da casa. E desde a sua infância é isso. Ela e o pai dela nunca falam nada para Meg do que aconteceu. Inclusive aconteceu um episódio quando ela tinha 13 anos, em que ela vai perguntar para a mãe o que aconteceu naquela casa. E a mãe dela ficou tão nervosa que vai dar um tapa no rosto da Meg e ela vai parar de perguntar sobre a casa. Mas ela pergunta para o seu pai e o pai dela sempre fala: o que aconteceu, aconteceu, Meg. É passado. Mas não é tão passado assim, porque você escreveu um livro sobre o que aconteceu nesta casa. Inclusive a Meg leu o livro e ficou com raiva, porque ela não lembra nada daquilo que aconteceu. Inclusive, o nome dela, o nome da mãe e do pai estão no livro. Eles são os personagens daquela história. Quer dizer, nem para disfarçar o nome deles, o pai dela fez. Então isso marcou a vida dela e a infância dela. Bom, a mãe dela vai se oferecer para comprar esta casa. Ela não quer que a Meg pise naquela casa de novo. Inclusive, no leito de morte do pai dela, ele faz a Meg prometer que nunca vai pisar naquela casa também. Mas ela quer descobrir o que aconteceu, afinal nem o pai nem a mãe fala nada para ela, então ela quer descobrir por conta própria. Ela vai falar para a mãe que vai pensar no caso e vai embora. Mas ela vai mesmo para Benneberry Hall investigar o que aconteceu enquanto ela morava lá com a sua família. E olha, essa casa já me dá medo por parecer a casa de Amityville. Sim. E por que eu tô falando isso, meus amores? Pelo simples motivo de que, sabe aquelas janelas de Amityville que parece como se fossem olhos e estivesse olhando para você? Exatamente, a Benneberry Hall tem essas duas janelas, mas essa casa é muito maior do que a Amityville. Ela tem 3 andares. Gente, é uma casa muito grande para uma família de 3 pessoas. Mas, tudo bem. Ela vai para essa casa e no portão ela vai conhecer o Dave.
que é o caseiro da casa e que o avô dele era o caseiro anterior que ajudava o pai e a mãe dela a cuidar da casa, a fazer os consertos necessários. E ela vai sondar ele, tentar ver se ele sabe o que aconteceu enquanto ela morava naquela casa, a história daquela casa, mas ele não sabe de nada. Mas ele é neto do homem que cuidou daquela casa com o pai dela. Bom, já é um avanço para ela descobrir o que aconteceu lá dentro. E quando ela entra dentro dessa casa, que é medonha para mim, ela percebe que não é tão grande quanto é descrito no livro que o pai escreveu, mas é grande, gente. É uma casa muito grande, sim, para mim é gigante. E tem uma coisa muito estranha nessa casa. Bom, quando o pai dela comprou essa casa, em cima das 2 lareiras que tinha na casa, que tem na casa, existia 2 pinturas de 2 pessoas muito estranhas, para dizer o mínimo. Na primeira lareira, que fica na sala de entrada da casa, tem a pintura de um homem que é descrito como um homem que parece ser frio e com um olhar que aparentemente não tem humanidade. E em outra sala, que é uma sala verde e que é dito que é a sala da Endigo, que é a figura que está pintada nesta sala em cima da lareira também, é uma jovem de 16 anos, muito, muito bonita, e que inclusive eles vão perceber que a pessoa que pintou aquela pintura, aquele quadro, se apaixonou pela garota, pela beleza dela. É o que dá a entender pela beleza daquela pintura, pela beleza que a moça foi retratada. E é dito que a pintura é exatamente igual à jovem. Mas o que aconteceu com essas pessoas? Quem são essas pessoas? Bom, eles eram os antigos moradores da casa. Tem uma história muito medonha por trás disso. É a história de Amityville. Bom, o que aconteceu é que o pai, o homem que está pintado na sala, em cima da lareira, foi ao quarto de sua filha Endigo e a matou com um travesseiro no rosto da jovem. E logo em seguida, ele foi para a sala de estudos dele, pegou uma sacola, colocou na cabeça, pegou o cinto e vocês sabem o que ele fez. Ele se desviveu. E quem encontrou o corpo da menina e do pai dela foi a esposa desse homem. Imagina a cena, gente, é algo pavoroso. Estes foram os moradores anteriores da família da Meg. Bom, o pai dela quer comprar a casa de todo jeito, ele vai comprar, enquanto a mãe da Meg fica meio se sentindo estranha, porque afinal naquela casa aconteceu um assassinato. Como seria para ela, a filha dela, crescer naquela casa? Mas eles acabam comprando a casa porque estava na metade do preço. E aí que tá, você deveria desconfiar de uma casa daquela sendo vendida pela metade do preço. Tem história aí. Bom, e realmente tem, porque eles ficaram só 20 dias e foram embora da casa, não é verdade? A questão é que nos dias de hoje, enquanto a Meg vai vendo a casa e lembrando de algumas coisas, ela percebe que nem tudo no livro do seu pai era ficção e tinha algumas coisas sim que aconteceram dentro da casa. Inclusive, enquanto ela estava olhando pela casa, em uma sala, na sala onde está a pintura da Endigo, ela vê uma movimentação estranha por ali. E quando ela entra na sala, uma senhora vai até ela e vai agarrar os seus ombros e falar: Petra, é você, Petra. Quem é essa senhora? Para nossa surpresa, era a antiga governanta da casa, que a Meg inclusive conhecia na sua infância. E essa Petra era a filha dela que desapareceu na mesma época em que a família dela morava na casa. E ela está com Alzheimer e lembra da filha e sempre vai até aquela casa por algum motivo, a gente não sabe qual. Isso dá para perceber
que os personagens do livro que seu pai escreveu não são fictícios, são reais, e algumas delas estão vivas no dia de hoje, assim podendo contar o que aconteceu naquela casa. E é isso que a Meg vai fazer, ela vai investigar o que aconteceu nessa casa, investigar as pessoas que estão vivas e descobrir o que realmente aconteceu. Mas será que realmente é obra de fantasmas? Ou é só coisa do livro mesmo, que o seu pai criou para ganhar dinheiro, fama, status? Olha essa história complicada, que tem algumas coisas no mínimo um pouco assustadoras, como enquanto eles tentavam dormir na casa, eles eram acometidos por pesadelos de portas abrindo e fechando, barulhos de maçanetas se virando, guarda-roupas com as portas abertas quando deveriam estar fechadas, o lustre, que aparentemente estava apagado, ficava aceso do nada, sendo que quando eles viram o lustre, estava apagada a luz. Muito estranho, hein? Fora a história dos antigos moradores, que é muito maluca. Inclusive, tem uma parte dessa história que é bem estranha. Estranha não, é tipo uma coisa que... o que tá acontecendo aqui? Que é o seguinte... No terceiro dia que eles estavam naquela casa, eles estavam fazendo a mudança ainda, o pai da Meg vai até a sala de estudos, que é onde o antigo dono se matou. E esta sala iria virar o seu escritório. Ele era escritor e estava dando uma olhada no seu novo escritório. Nisso ele vê um guarda-roupa, ele abre este guarda-roupa e dentro dele tem alguns jogos de tabuleiro, inclusive um Ouija. Já imaginou o antigo dono jogando aquele joguinho do Ouija? Bizarro. Mas também continha 2 maletas neste guarda-roupa. Em uma das maletas tinha um vinil, aquele negócio que toca aqueles vinil. E na outra tinha os vinis, ou seja, os discos com as músicas. E são todos orquestras de jazz e musicais. Ele vai colocar para tocar uma música enquanto continua investigando a sala. E enquanto ele está olhando para o guarda-roupa, ele vê uma caixa azul. E dentro dessa caixa tinha uma câmera antiga, daquelas que você tira a foto e a foto sai em preto e branco e você tem que esperar um tempo para ela ser revelada. E do lado desta câmera tinha algumas fotos do antigo proprietário da casa. E eram fotos bem sinistras, bem estranhas. Bom, ele olhava diretamente para a câmera com um olhar vazio no rosto. A luz do flash deixava sua pele com uma palidez típica de doença mais grave. A julgar pelo branco esticado na lateral da imagem, foi o próprio Curtis que atirou. Entretanto, o enquadramento estava todo errado, capturando apenas 2/3 do seu rosto e o ombro esquerdo. Atrás dele, a sala de estudos parecia idêntica ao seu estado atual, vazia, escura e com sombras se acumulando no canto do teto. Bizarro, mas olha só. Havia uma data escrita com marcador na parte inferior da faixa branca, que circundava a fotografia, dia 2 de julho, que é a mesma época, é a mesma data praticamente, em que a família dele se mudou para casa. Isso é um detalhe muito esquisito. Peguei outra foto na caixa. A imagem era a mesma, uma fotografia descentralizada de Curtis Carver, também tirada pelo próprio retratado na sala de estudos, mas os detalhes eram diferentes. Ele vestia uma camiseta vermelha em vez de branca que usava na fotografia anterior. O cabelo estava desarrumado e a barba por fazer escurecia suas bochechas.
A data marcada abaixo da foto mostrava 3 de julho. Peguei mais 3 fotos, encontrando as datas de 5 de julho, 6 de julho e 7 de julho. As 4 que encontrei embaixo seguiam o mesmo padrão, com as datas de 8 de julho, 9 de julho, 10 de julho e 11 de julho. Passar as fotos era como assistir a um vídeo de passagem do tempo, igual aquelas que usam nas escolas com flores desabrochando em velocidade super avançada. No entanto, era a linha do tempo de Curtis Carver e, em vez de avançar, parecia retroceder. A cada foto, seu rosto ficava mais magro. A barba parecia maior e a sua expressão se tornava mais abatida. Seus olhos eram a única coisa que não mudava. Olhando bem fixamente para eles, não era possível ver nada, nenhuma emoção ou humanidade. A cada foto, seus olhos eram buracos escuros que nada revelavam, ou seja, não tinha emoção nos olhos dele. Lembrei-me de uma frase que ouvi há muito tempo. Quando se olha muito tempo para o abismo também olha para dentro de você. Coloquei as fotografias de volta na caixa, embora houvesse mais, não tinha estômago para isso. Tive minha cota de olhar para o abismo por uma manhã. Bom, antes dele ver essas fotos, ele tinha tirado uma foto da filha dele e da esposa dele que estavam no andar de baixo, indo em direção à mata, à floresta que tinha ao redor da mansão. E ele diz o seguinte: preferi pegar a foto que eu havia tirado, que estava totalmente revelada agora. Gostei do que vi. Consegui capturar Maggie e Jess prestes a entrarem na floresta. Mas olha só como que tá essa foto. Mal dava para ver Maggie, apenas um borrão de cabelo castanho ao fundo e a sola branca do tênis como um indicativo de que ela corria. Jess estava mais nítida, de costas para a câmera, cabeça inclinada e braço direito estendido para afastar um galho à sua frente. Permaneci tão concentrado em ambas que precisei de certo tempo para perceber outra coisa na foto. Quando vi, meu corpo deu um pulo de surpresa. Meu cotovelo bateu no toca-disco, interrompendo a música 16 Going on 17, com um som entre dentes de agulha arranhando o vinil. Ignorei o aparelho e continuei a encarar a foto. Logo ali, próximo à borda da fotografia, havia uma espécie de sombra encapuzada. Pensei ser um homem, apesar de não ter certeza, porque não enxergava os detalhes. Tudo que consegui identificar foi uma forma muito parecida com um homem de pé, no limiar entre a grama e as árvores. Não fazia ideia de quem ou o que poderia ser. Sei apenas que ver aquilo fez uma onda gelada de medo percorrer minha espinha. Eu ficaria do mesmo jeito, meu querido. Eu ainda estava olhando para a figura na foto, quando um grito tão alto ecoou na casa. Rompeu da floresta. Olha esse detalhe. Pelo tom agudo e terror na voz, soube imediatamente que pertencia a Jess. Num instante saí correndo da sala de estudos, passando pelos 2 andares inferiores até chegar do lado de fora. Lá contornei a casa até chegar à parte de trás, onde mais gritos podiam ser ouvidos. Dessa vez era Maggie, berrando um grito de dor contínuo a plenos pulmões. Acelerei o passo ao entrar na floresta, saltando pela vegetação rasteira e desviando das árvores até chegar onde Jess e Maggie estavam. Ambas estavam no chão. Jess estava ajoelhada ao lado de Maggie, que permanecia deitada de barriga para baixo, gritando como uma sirene de ambulância. O que aconteceu? Falei assim que me aproximei. Ela caiu, respondeu Jess, tentando soar calma, mas falhando miseravelmente.
Suas palavras saíam num frenesi descontrolado. A Meg estava correndo, então tropeçou, caiu e bateu numa pedra, ou algo do tipo. Parece feio. Olha só o que vai acontecer a seguir, gente. Ao lado dela, viu uma pequena poça de sangue no chão, próximo à cabeça de Meg. Ver aquela cena, o vermelho fresco contra o verde musgo da grama, despertou pânico em mim. Respirando profundamente, virei Meg para o lado com gentileza. Ela manteve a mão pressionada contra a bochecha esquerda, enquanto o sangue escorria entre seus dedos. Fica quietinha, meu bem, sussurrei. Deixa eu dar uma olhada no estrago. Afastei a mão de Meg, revelando um corte abaixo do seu olho esquerdo. Embora não fosse grande, parecia profundo o suficiente para precisar de pontos. Tirei minha camiseta e pressionei contra o corte, torcendo para estancar o sangramento. Em resposta, Meg soltou outro grito. Precisamos ir para a emergência, falei. Jess, com seu instinto maternal, falando mais alto, não me deixou carregar Meg. Eu a levo, indicou minha esposa enquanto colocava nossa filha no colo. O sangue escorrendo por sua camisa. Encontro você no carro. Ela partiu com Meg, ainda soluçando nos braços. Olha só isso. Fiquei para trás, apenas para examinar o lugar onde minha filha havia batido o rosto. Foi fácil encontrar. Uma mancha úmida de sangue refletia o sol em cima da pedra retangular, que se projetava cerca de uns 3 centímetros acima do solo. Só que não era uma pedra. Seu formato era específico demais para ser obra da natureza. Para minha completa surpresa, tratava-se de uma lápide. Ajoelhei-me e afastei a sujeira que se acumulava ali há décadas. Contrastando as letras encobertas de terra com o mármore branco, um nome familiar apareceu. William Garson, amado pai, 1843-1912. Era o antigo proprietário daquela casa. Bom, e a gente retorna nos dias atuais, onde a Meg e o Dave estão prontos para arrumar algumas coisas nessa mesma sala, a sala de estudos. E ela vai encontrar exatamente o que o pai tinha achado. A câmera, as fotos, inclusive as fotos que ele tirou da mãe dela e ela e das filhas da governanta, inclusive da Petra, que tinha sumido na mesma época em que eles foram embora da casa. E ela também vai encontrar na mesa do pai o livro, o manuscrito que o pai dela escreveu, o primeiro manuscrito, que foi o que ela leu na infância. E ela vai lembrar daquele episódio que aconteceu e decidiu ir até onde estava o falado cemitério em que ela machucou embaixo do olho. E ela foi lá e o Dave seguiu ela, e o que ela encontra não é o que estava escrito no livro. Ela encontra um cemitério de animais. Então, será que é uma invenção do pai dela? Será que foi só uma história que ele inventou em cima disso, desse episódio que aconteceu com ela? É aí que tá, gente. A Meg vai investigar tudo, tintim por tintim, que aconteceu naquela casa na sua infância, inclusive o que aconteceu com Petra, que enquanto ela estava fazendo compras e voltou para a mansão, um jornalista estava na casa dela, nessa mansão, na Burnaby Hall, e ele vai para ela e conversar com ela. E ele dá a entender que o pai dela pode ter alguma coisa a ver com o sumiço de Petra. Mas e aí? Será que o pai da Meg tem alguma coisa a ver com o sumiço dessa menina? O que será que aconteceu nessa casa que fez eles saírem praticamente fugidos dali só com a roupa no corpo? O que aconteceu? Eram realmente fantasmas? Ou
é só uma coisa que o pai dela criou para ganhar fama, dinheiro e estabilidade? Bom, para saber o que aconteceu, você vai ter que ler este livro aqui, A Casa da Escuridão Interna, do Riley Sager, da Dark Side. E olha, este livro te prende. Não sei vocês, mas histórias de casas assombradas, fantasmas que assombram casas assim antigas, são as que mais me prendem. Inclusive eu achei essa história bem parecida com aquela série da Netflix, A Mansão Hill. Bem interessante, gente. Mas e vocês? O que vocês acharam? Gostaram do livro, da história que tem nesse livro? Fantasma ou ficção do livro do pai da Meg? Sabe o que me lembrou também? Aqueles youtubers que vão em casas antigas, abandonadas, e vão explorar essa casa. Aqui parece que a Meg está fazendo exatamente isso. A família dela abandonou a casa e ela está explorando a casa e descobrindo as coisas que foram deixadas para trás. Inclusive, os antigos moradores deixaram tudo para trás também. E a casa foi vendida com as coisas também, tudo dentro dos antigos donos. E a família dela fez a mesma coisa. Então, tem muita história para ser desvendada aqui. Bom, é isso. Essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixar o seu like e comentar. Vou ficar muito feliz em saber o que vocês acharam dessa história. E eu vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá.